Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Fala Pra Camões, e você está aqui em mais um vídeo das obras da lista da FUVEST 2026, no caso, mas neste caso também 2027. Hoje a gente vai falar sobre o livro Opúsculo Humanitário, que, como eu disse, está na lista do vestibular da FUVEST para o vestibular 2026 e 2027, né? Que se prestam nos anos de 2025 e 2026, tá? Ele vai ficar, então, este livrinho não, é um livrão, né? Por 2 anos na lista, e vai ser substituído por um livrico, aí sim, da mesma autora, que é o Conselhos da Minha Filha, que é muito minúsculo, né? Diferentemente deste, tá? Este livro aqui, este pequeno livrinho, só que não, causou furor, né? Quando foi colocado na lista, porque ele é um livro de não ficção. E a gente não está acostumado, né, nos vestibulares, a ter na aula de literatura, na prova de literatura, um livro de não ficção, tá? O que acontece aqui? Isso aqui não é uma história, não é uma narrativa. Isso aqui, de novo, não é ficção, são ensaios, tá? São ensaios. O que é ensaio? É esse tipo de texto, de novo, de não ficção, né? Que não é exatamente por exemplo, uma resenha, ou não é a gente pensa em textos, por exemplo, acadêmicos, né? Uma resenha, ou um fichamento, ou uma tese, ou uma dissertação de mestrado, né? Todos esses tipos de textos têm regras determinadas. O ensaio é uma forma mais livre de você fazer um texto quase que argumentativo também, né? Você vai expor a sua opinião sobre um determinado assunto, mas sem nenhuma regra a ser seguida, né? No sentido de tem que ter isso, tem que ter uma introdução, tem que ter isso, tem que ter metodologia, ou sei lá, que a gente poderia estabelecer essas regras para outros gêneros, né? De textos. Ele é um ensaio, o ensaio é uma forma mais livre de o autor fazer suas considerações a respeito do que quer que seja que ele queira fazer, né? E a dona Anísia vai fazer isso, ela vai fazer 62 ensaios. São esses textos, portanto, ela não está contando uma história, não é ficção, não é invenção, não são narrativas, tá? Em que ela vai falar o que ela acha sobre a educação das meninas, principalmente, a educação das mulheres, na metade do século XIX, que é o lugar de onde ela fala, Dona Anísia Floresta. Este livro é publicado em 1853, exatamente ali metadinha do século XIX. Na verdade, esses ensaios, esses textos, né, mais livres, em que ela fala do jeito que ela quer falar, de maneira mais livremente, sobre o tema que ela quer falar, que é, no caso, a educação feminina. Esses textos foram publicados em jornais em 1852, 1853, e depois foram transformados neste livro que se chama Opúsculo Humanitário. E a dona Nísia Floresta, na verdade, esse nome é tipo um nome artístico dela, né? O nome de batismo dela é Dionísia Gonçalves Pinto. Nísia vem de Dionísia, né? Ela nasce em 1810 e morre em 1885, tá? É uma das primeiras, considerada hoje, uma das primeiras vozes feministas do Brasil. A dona Nísia é uma das primeiras a falar sobre os direitos para as mulheres, uma das primeiras a falar, a jogar luz sobre este gênero, né? Sobre este sexo, que ela vai chamar, ela vai falar várias vezes aqui no livro, o sexo, o sexo, o sexo, ela está falando do sexo feminino, né? Gênero, sexo, não vamos entrar nessa discussão aqui, porque quando dona Nísia Floresta, em 1853, está falando aqui, não existe discussão de não binário, não existe isso, tá? Até no pensamento aqui da dona Nísia Floresta, no século XIX, metade do século XIX, você tinha o sexo masculino e o sexo feminino não tinha, e a gente está falando de gênero, sim, né? Não tinha nenhum poder, não tinha nenhum cuidado, né? Não tinha, por exemplo, as meninas até muito pouco tempo não podiam estudar, vão poder começar a estudar, mas as escolas para meninas são diferentes das escolas para os meninos, e o que as pessoas acreditavam que a educação deveria ser para mulheres era uma coisa, que a dona Nísia vai achar que é outra, porque era tipo assim, a menina precisa aprender a ler, para não ser analfabeta, né? Fazer ali umas continhas, mais ou menos, as 4 operações, e tá bom. E aí aprender a bordar, e aprender a cuidar da casa, e aprender a dotes, tipo dançar, tocar piano, cantar, que é para entreter os outros, né? Não precisa aprofundar no estudo. E a dona Nísia vai ter outra visão, que a menina precisa aprofundar um estudo científico, que ela precisa aprender literatura, poder aprender outras línguas, e a literatura dessas línguas, para poder ler essas obras,
da literatura universal nas línguas originais, né? Estudar a história do seu próprio país, estudar ciências. Então, ela tem uma outra visão, e a dona Nízia vai ser diretora de um colégio no Rio de Janeiro, um colégio chamado Colégio Augusto, que é fundado em 1838 e que tem uma grade diferente em relação às escolas que havia na época para meninas. Então, opúsculo humanitário. Opúsculo significa um livro pequeno, um livretinho, né? É o caso aqui. Para nós que temos que estudar isso para a FUVEST, eu já vou adiantar que não, porque são 62 ensaios. Essa edição que eu tenho, que é da editora Blimunda, são são 220 páginas, tá? A gente tem, inclusive, eu recomendo bastante essa edição. É a edição que eu uso no meu curso e no Método Bisturi, a edição da editora Blimunda, com notas e apresentação da dona Constância Lima Duarte, essa professora que faz tanto o prefácio, a apresentação dessa obra, quanto as notas de rodapé, que são essenciais para a gente em muitos momentos aqui, porque a dona Anísia está citando pessoas e coisas de que a gente não faz ideia hoje no século XXI, né? Muitas vezes a gente não faz ideia. Então, essas notas são bastante importantes. Eu não conheço outras edições desse livro, porque eu comprei essa aqui, mas eu super recomendo essa. De novo, essa é a que eu uso no Método Bisturi. E se você não sabe, o Método Bisturi é o método que eu desenvolvi para te ajudar a dominar as listas de leituras obrigatórias da Unicamp e da FUVEST, é conquistar aqueles pontos que são essenciais para a sua aprovação, principalmente em cursos concorridos, né? Então, o que eu faço no Método Bisturi é ler o livro inteiro para você em voz alta, enquanto vou já te explicando. Porque o que eu faço eu leio esse livro antes, eu vou estudando, depois eu vou pesquisar na bibliografia que existe sobre ele, vou fazer todo um estudo, vou anotando tudo, e aí quando eu dou o REC para gravar para você, né, eu começo a ler em voz alta e já vou chamando a sua atenção e já vou te explicando. Então, a gente reduz o tempo que você teria, por exemplo, para ler sozinho, esses 62 ensaios, depois fazer pesquisas para entender, será que é isso mesmo que eu entendi, o que está acontecendo aqui, nananana, você ia levar bastante tempo. Para você ter uma ideia, o curso que eu gravei de opúsculo humanitário tem 9 horas e 15 minutos, se você não acelerar. Em 9 horas e 15 minutos, a gente lê, inclusive, o prefácio inteiro dessa edição, que eu acho que é importante, os 62 ensaios lidos e explicados para você. Então, assim, não tem forma melhor de compreender, de fato, esse livro, tá? Você consegue comprar só o curso desse livro, se você quiser, para experimentar, né? Mas sempre compensa comprar o combo, que é o Método Bisturi, com todas as leituras da FUVEST. Tem também o Bisturi Unicamp. Se você presta os dois, tem o FUVEST mais Unicamp, e que aí sai com desconto. Você comprar só um curso, tem um preço. Você comprar o combo da FUVEST, tem um preço que sai mais barato por curso. E você comprar o combo FUVEST Unicamp, sai mais barato ainda. Então, assim, entre lá, pesquise, entre no meu Instagram, @Ju_Palermo, né? Se você digitar Ju Palermo, você provavelmente vai me achar. E veja, a gente tem, dependendo do momento do ano, as matrículas estão abertas ou não estão abertas. Eu estou gravando esse vídeo no fim de junho de 2025 e a gente vai abrir uma nova turma agora na metade de julho. Então, se você está no mesmo tempo que eu, preste atenção. E se você aí um viajante do futuro, está vendo esse vídeo muito tempo depois, fique atento aí nas minhas redes sociais para saber quando que o Método Bisturi está com inscrições abertas ou não, tá? Enfim, vale bastante a pena, eu vou gostar bastante se você puder apoiar o meu trabalho, eu sei que eu posso te ajudar, e na verdade te parabenizo pela decisão de aproveitar o seu tempo lendo comigo. Então, esse módulo ficou, né, esse curso do Opúsculo Humanitário ficou com 9 horas e 15 minutos para a gente ler tudo, é bastante, tá? Se a gente pega, por exemplo, sei lá, o Memórias de Marta, que está na lista desse ano, tem 5 horas o curso, né? Canção para Ninar Menino Grande tem 7 horas, mas a gente fecha esse aqui, é realmente mais longo, e nos incomoda um pouco por não ser ficção, né? Por que isso aqui está na literatura, que é a minha briga com A Vida Não É Útil na lista da Unicamp, do Ailton Krenak, né? Beleza, é um livro legal, que fala de temas importantes, que fala de temas importantes, mas na prova de literatura, que pergunta literária você vai fazer sobre isso? Ju, você está dizendo que você acha que isso aqui não devia estar na lista da FUVEST? Não estou dizendo que eu acho que não devia estar. Estou dizendo que deveria estar. Mas talvez não para ser cobrado na prova de literatura. Talvez para ser cobrado na prova de história, na prova de humanidades, né? De sociologia, de filosofia, enfim, tá?
porque não é uma narrativa, porque não é poema, porque não é uma narrativa, não são contos, não é uma novela, não é um romance, não são poemas, novamente. Então, não é um gênero literário, né, como a gente está acostumado. Então, também incomoda um pouco o aluno. E eu acho super legal que o aluno, que o vestibulando, né, que o candidato ao vestibular, tenha contato com outros textos que não somente textos de ficção. Mas aí não acho que tem que estar na prova de literatura. Precisa perder o medo de começar a colocar lá na prova de humanidades, além do conteúdo que você tem que ler, tem esse livrinho aqui que você vai ler que vai cair na prova lá. Né? Não é qualquer livro que vem para a literatura. Né? Não é qualquer livro que entra no que a gente chama de literatura no sentido de textos de não ficção, de textos narrativos ou de poemas. Né? Mas, enfim, jogar isso aqui lá na prova de literatura e a gente tem que passar por isso. E o que a gente tem aqui é bastante interessante, porque a dona Nísia Floresta, lá na metade do século XIX, com o seu pensamento de uma mulher do século XIX, dizendo que ela acha que, como ela vê que está a educação das meninas do século XIX e como ela acha que deveria ser. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem um pensamento liberal, nesse sentido, de uma mulher que está propondo coisas que eram novidade para a época, né? Ela é uma das primeiras vozes a dizer coisas importantes a respeito das mulheres. Ao mesmo tempo, tem um conservadorismo muito grande, porque, de novo, ela é uma mulher do século XIX. Quando a gente fala uma das primeiras vozes feministas do Brasil, não espere aqui que a dona Nísia Floresta seja feminista de cabelo rosa, raspada a cabeça do lado, com sovaco peludo do século XXI. Não, não estou dizendo que todas as feministas são assim. Você entendeu. Não é esse estereótipo de feminista que a gente tem hoje. Porque o feminismo dela era o feminismo, digamos assim, possível no século XIX. Por exemplo, Ju, não estou entendendo o que você está falando, como assim? Respire e vem comigo. A dona Nísia vai dizer que o papel da mulher é de mãe e de esposa. Primeiramente, de filha em casa, devendo obediência ao pai. E depois, quando ela sai de casa, para a função natural para a qual ela foi criada, que é casar-se, ela vai ter o grande e nobilíssimo papel de ser mãe e esposa. E aí você me pergunta, mas Ju, mas como que isso é possível? Isso é feminista? Sim, é o feminismo da época. A dona Nísia não escreve esse livro pedindo emancipação para as mulheres, ela pede educação para as mulheres. E aí ela vai dizer, olha que coisa importante, a mulher cuida dos filhos, a mulher educa os filhos. Como ela pode educar os filhos se ela mesma não for educada? Então, eu preciso hoje dar educação de verdade, educação de qualidade nas escolas para estas meninas, porque amanhã elas serão futuras mães e esposas, e se elas tiverem educação hoje, amanhã elas poderão educar melhor os seus filhos, servir melhor a sua casa e ao seu marido. Parece estranho para a gente hoje, mas, de novo, a gente não pode encarar a dona Nísia, uma mulher católica, e aparece muita religião aqui nesse livro, tá? A gente não pode encarar a dona Nísia, uma pensadora do século XIX, com os olhos que a gente tem hoje no século XXI. Ao mesmo tempo em que ela propõe, como eu disse, coisas aqui que são muito avançadas para a época, quando ela vai dizer, por exemplo, e que coisas para a gente hoje são óbvias, mas que ela vai dizer, o homem e a mulher são iguais. Só que ela diz isso dizendo como Deus fez o homem e a mulher iguais. Ela vai misturar religião, consciência nos seus argumentos. E isso era uma coisa muito comum na época. Era uma coisa muito comum para ela. Ela vai dizer, Deus, na sua infinita bondade, o Criador, fez o homem e a mulher com a mesma capacidade. Então, veja que ela tem um pensamento para a época liberal de dizer homem e mulher são iguais, porque isso não era assim que se pensava nessa época, mas, por outro lado, ela tem esse conservadorismo de dizer Deus é que fez o homem e a mulher iguais, e a mulher precisa ser educada para que ela possa cumprir a sua função de ser uma boa mãe mais para frente. Então, em alguns momentos da leitura, a gente tem um urticária, você fala, meu Deus, como assim? Olha o que essa mulher está dizendo. Lembre-se de que ela é uma mulher do século XIX, tá? E aí, algumas coisas que ela fala aqui são muito atuais, tá? Com relação à educação. E é isso que é interessante também nesse livro, que nos assusta um pouco, né? Quando a gente pensa, por exemplo, ela vai falar de escolas que fazem muita propaganda, e aí os pais ficam impressionados com a propaganda e colocam os filhos nessa escola sem saber se é boa ou se não é. É exatamente como hoje, né? Aquela escola que bota outdoor na cidade inteira, que faz ação de marketing no shopping. O pai, opa, essa escola aqui é boa, bota o filho lá, não sabe o projeto pedagógico, não entende nada de escola, não sabe como que funciona, né?
ela fala aqui que qualquer um pode abrir uma escola. Isso ainda continua sendo verdade, né? Ela vai dizer que muitos professores não têm preparo e que ninguém nem vê se eles são bons ou se não são nessas escolas. Então, tem algumas críticas que ela faz aqui que são assustadoramente atuais, né? E outras que são muito datadas e retrato de uma época, um registro histórico, na real, para a gente saber, entre aspas, como que meio que funcionava a educação nessa época. Tá? Bom, o que ela faz aqui? Ela começa... Bom, então, eu comecei a falar do título e não terminei, né? Opúsculo Humanitário. Opúsculo é um livro pequeno. E por que humanitário? Porque ela entende que este opúsculo, este livretinho, que ela acha um livrinho, tem uma função para a humanidade, que é o quê? Jogar luz sobre a educação feminina no século XIX. Então, o que a gente tem aqui é o ideário, né? É o conjunto das ideias da dona Anísia Floresta a respeito da educação feminina, de como ela deveria ser, tá? Do que acontece de errado com ela no século XIX e do que deveria ser o certo, beleza? Beleza. E aí, a dona Anísia, ela vai fazer o quê? Ela vai começar fazendo um panorama das civilizações antigas. E a grande tese que ela defende ao longo deste opúsculo, deste livreto, que pra gente parece que não acaba nunca, né? A tese que ela defende é de que os povos mais civilizados, os povos que mais avançaram em termos de civilização, que mais progrediram, são aqueles que educam as suas mulheres. E aí, essa é a ideia dela. Nós, no Brasil, precisamos educar as nossas mulheres para que a gente consiga atingir, ser uma grande sociedade mais civilizada, com mais progresso, né? E aí ela começa dando exemplos das civilizações do passado, em que a mulher era simplesmente uma escrava sexual do homem, né? Depois ela passa para falar de 4 nações que para ela são exemplos, porque educam as mulheres, e ela vai falar de Inglaterra, vai falar de França, vai falar de Alemanha e vai falar de Estados Unidos. São cidades, a louca. São nações, são países, né, que educam as suas mulheres, tá? E que são, portanto, exemplos, deveriam ser exemplos para nós, e ela vai dizer o que esses países têm de bom, como que eles educam suas mulheres, e como que isso, qual é a relação que isso tem no desenvolvimento dessas nações. Depois ela vai dizer como está a educação feminina no seu momento, metade do 19, e dizer o que ela acha que deveria mudar, tá? Então, é um livro super interessante, não há como negar, né? Uma ideia se enquadra na outra, assim, eu entendo, mas assim, Fuveste, não precisava ter sido 62, né? Tem uns aqui que não precisava, dava para ter escolhido menos, né? Porque assim, porque toma bastante tempo mesmo, né? Eu levei bastante tempo para ler todos esses livros, para ler todos esses textos, esses ensaios, para estudar, entender, aprofundar cada um, para gravar esse curso. Então, assim, toma bastante tempo do vestibulando. Mais uma vez, se você quiser ler comigo no Método Bisturi, você vai levar 9 horas e 15 minutos, se você não adiantar, né? Mas essas 9 horas são fruto de um trabalho que eu tive de muito mais horas, pode botar umas 40 horas aí, no mínimo, tá? Então, é um livro que é o tempo, é mais ou menos o tempo que você vai gastar para ler isso, entender isso sozinho, como eu fiz, né? Então, é um livro que toma, sim, bastante tempo do vestibulando. Mas é bastante interessante. Várias questões aqui que a dona Anísia coloca, como eu disse, que são extremamente atuais, mas em vários outros momentos a gente fica querendo morrer, porque o pensamento dela é bastante conservador, né? Traz uma mulher ainda submissa ao marido, ainda submissa à religião, mas é interessante tentar notar, porque talvez seja justamente essas ideias não radicais que fizeram com que Dona Anísia tivesse uma penetração na sociedade, né? Fizeram com que esse livro fosse publicado, que esses artigos fossem publicados no jornal e chegassem até nós hoje. Se ela tivesse, sei lá, na metade do século XIX, como é que se diz, propondo uma mudança radical, então não teria sido nem ouvida, provavelmente, né? Desse modo, quase que comendo pelas beiradas, digamos assim, é uma ideia que passa um pouco melhor, né? Não é tão radical e tem uma penetração, como eu disse, maior na sociedade. E aí vai ter um monte de coisa aqui, tá? Ela vai criticar que a mulher só sirva só para ser enfeitada, ela vai criticar o uso de espartilho por meninas, ela vai defender os exercícios físicos, ela vai criticar a futilidade, tem um monte de coisa aqui. Ela vai defender a educação particular em relação à educação pública. Claro, ela é dona de colégio, né?
ela vai dizer, isso é uma coisa na época, como em cada lugar do Brasil se fazia uma coisa, cada escola fazia de um jeito, do jeito que queria, não tinha essa unidade, que é uma coisa que hoje a gente tem, teoricamente, né? Existe a LDB, existem regras para educação, existe uma base curricular nacional, boa ou não, discutível, mas existe. Já existiram parâmetros curriculares. O que é isso? Os parâmetros de currículo. Eu não posso, numa escola, ter um tipo de ensino e na outra escola ter outro tipo. Teoricamente, por mais que a gente saiba que isso acontece na prática, essa diferenciação, teoricamente, as escolas todas do Brasil têm que estar ensinando mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos do mesmo jeito, né? Mais ou menos. Mas na época dela não havia nem isso. Então, essa é uma das propostas, inclusive, de que haja uma unidade, de que haja mais fiscalização para ver se esses diretores são pessoas que sabem o que estão fazendo, se esses professores são pessoas que sabem o que estão fazendo. Então, tem propostas muito legais. A gente oscila, como eu disse o tempo todo, entre, meu Deus do céu, o que essa mulher está falando? A gente tem preconceitos aqui muito sérios, né? Ela, apesar dela ser abolicionista, ela é abolicionista não por questões políticas, mas por uma questão religiosa. Tipo, olha que pecado que é o que a gente faz com os escravos. Vamos libertar os escravos, né? Então, é uma abolição baseada em princípios morais, no sentimento cristão, percebe? É outro rolê, né? Mas, ao mesmo tempo, ela vai dizer, por exemplo, que é um absurdo que as mães deixem os seus filhos com amas de leite que são escravas, né? Porque, inclusive, as africanas têm ali esse leite impuro, que passa impurezas para os meninos. Onde é que já... Então, assim, é super preconceituoso. Tem um momento que ela diz que as indígenas são mais asseadas que as africanas para serem amas de leite dos filhos. Então, é um pensamento que você fala, meu Deus, é super preconceituoso. É um pensamento datado da época. Mas, por outro lado, quando ela fala da necessidade das mães educarem os seus filhos e não deixarem com as escravas, os escravizadas, a gente pensava exatamente a mesma coisa hoje dessas mães que têm filho, mas larga o dia inteiro com babá, né? Então, assim, ao mesmo tempo em que tem, como eu disse, o tempo todo, tem coisas que a gente olha nesse livro e fala, meu Deus do céu, porque são muito datadas, ainda há coisas muito atuais, tá? Apesar de ser longo e às vezes cansativo, a dona Nísia tem um estilo empoladíssimo de falar, tá? Super empolado, com palavras rebuscadas, e ela vai dizer a mesma coisa várias vezes aqui, e ela tem períodos longos, períodos às vezes de um parágrafo, em que ela vai intercalando orações, você esquece, perde o referente. Né? Então, tá. A França, essa nação que nananá, que fez isso, fez aquilo, nananá, em 15 linhas, daí vem. É um país, para quem que é um país? A França, você nem lembra, porque está lá em cima, que ela intercalou tanta coisa. Então, assim, é uma linguagem complicada, é uma linguagem rebuscada, é uma linguagem cheia de orações intercaladas e também com muitas metáforas e palavras chiques. Então, enche um pouco o saco, tá? Revista-se de paciência para lidar com essa obra. E se você quiser fazer isso de um jeito muito mais eficiente, sem perder tempo, mais rápido, mais prático, mais inteligente e mais divertido, eu te recomendo a vir ler esse livro comigo no meu curso ou no Método Bisturi, tá? Mesmo se você não puder, espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter uma noção um pouco do que mais importa aqui. E se você vai lê-lo ainda, como eu disse, revista-se de paciência, porque tem uma hora que enche bastante o saco. Mas é uma obra muito interessante, né? Traz muitas reflexões. Eu acho que tem muita coisa aqui que serve até como repertório para redação e tudo mais. E é isso, por 2 anos aí no vestibular, vamos ver, né? Estou aqui, como eu disse, no fim de junho de 25, ainda não caiu em vestibular, não sei como vai aparecer, vamos ver como que a FUVEST vai cobrar esse livro no seu vestibular. Tá bom? Você que está aí no futuro já sabe. Eu ainda não sei aqui. Obrigada mais uma vez por estar aqui em mais um vídeo no canal Fala Pra Camões. Obrigada por apoiar o meu trabalho. Continue por aqui que a gente se vê no próximo vídeo em breve. Um beijo, falou, valeu, até!